Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal Aprenda Direito Constitucional. Eu sou o professor Wellington Oliveira e vamos juntos desvendar e realmente aprender direito constitucional. Sempre afirmo para os meus alunos que um bom operador do direito, seja ele advogado, juiz, promotor, delegado ou outro ofício, que se ele não conhecer história, saber direito e ter sensibilidade social, ele será apenas um repetidor de posições e opiniões de terceiros. Nunca terá um conhecimento sólido em direito e, o mais importante, nunca será um expoente em nossa carreira. Assim, na aula de hoje, iniciaremos o estudo da nossa curta, mas muito conturbada história das nossas constituições. Já inicio com uma pergunta. Você sabia que nós já tivemos 7 constituições? Alguns autores defendem que nós tivemos 8 constituições. Quais são os motivos para isso? Por que tanta instabilidade jurídica? Pela relevância do tema, vou abordar em cada aula uma Constituição. E quando finalizarmos essas aulas, você terá exata noção por que o Brasil está na situação atual e por que tanta insegurança jurídico-constitucional. Então, vamos aos estudos? Temos que iniciar com a nossa primeira Constituição, ainda no Brasil Imperial, a nossa Constituição de 1824. Antes, porém, preciso fazer uma pequena introdução histórica para melhor compreensão do conteúdo. Olha só, em 1808, tendo em vista a ocupação das terras portuguesas pelas tropas napoleônicas, a família real portuguesa se transfere para o Brasil, passando o Brasil de colônia a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Tempos depois, em decorrência da Revolução do Porto e por exigência dos nobres portugueses, o rei Dom João VI, rei de Portugal, retorna a Lisboa em abril de 1821, passando o Brasil a Dom Pedro I de Alcântara, príncipe real e regente brasileiro. Muito bem, nos ensina o professor Pedro Lenza que estes acontecimentos, sem dúvidas, contribuíram para a intensificação dos movimentos pela independência do Brasil. E, em 9 de janeiro de 1822, desrespeitando uma ordem da corte portuguesa que exigia o seu retorno imediato na tentativa de efetivar a recolonização brasileira, Dom Pedro I, tendo recebido diversas assinaturas coletadas pelos liberais radicais, disse a célebre frase que entrou para a história: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. O que comemoramos hoje como o Dia do Fico. Muito bem, após ter declarado a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I convoca em 1823 a nossa primeira Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, com ideais liberais, o que não agradou o rei Dom Pedro I.
Com o agravamento das discordâncias, o modelo idealizado pelo rei e as ideias liberais da Constituinte, o monarca promoveu um duro golpe no dia 12 de novembro de 1823. Apoiado pelos militares, eles cercaram a Assembleia Constituinte, que foi imediatamente dissolvida. Prática essa que inaugurou uma forma triste de uma série de golpes de Estado, razão pelo qual o Brasil viveu a maioria de sua história sob total insegurança jurídica e institucional, o que é realmente lamentável. Nesse dia, alguns parlamentares foram presos e um deles, em especial, o Antônio Carlos, um dos membros dos Irmãos Andradas, figuras importantes em todo esse processo, chegou a ser irônico na saída do prédio onde funcionava a Assembleia Constituinte. Quando passava pela tropa, saindo do parlamento, ele saudou o exército e saudou uma peça de artilharia, dizendo: respeito muito o seu poder. A palavra foi derrotada pelo canhão. O poder impôs pela força sua vontade. Como já disse, começava assim a triste história dos golpes de Estado no Brasil. Este acontecimento, em específico, ficou conhecido na história do Brasil como a Noite da Agonia. Assim, queridos alunos e estudantes de todo o Brasil, podemos observar que a primeira Constituição brasileira não nasceu de uma Assembleia Constituinte livre, e sim dos interesses pessoais de um rei. Para dar continuidade aos trabalhos, afinal, o Brasil ainda precisaria de uma Constituição, o rei, em substituição à Assembleia Constituinte, criou o Conselho de Estado para tratar dos negócios de maior monta e elaborar um novo projeto em total sintonia com a vontade da majestade imperial. A Constituição Política do Império do Brasil foi outorgada em 25 de março de 1824 e foi, dentre todas, a que durou mais tempo, tendo sofrido considerável influência da Constituição Francesa de 1814. Foi marcada pelo forte centralismo administrativo e político, tendo em vista a figura do poder moderador exercida pelo rei, além de adotar um modelo de Estado unitário absolutista. Mas então, vamos falar agora de algumas características importantes do texto de 1824. Inicio dizendo que o governo era um governo monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Tratava-se de uma forma unitária de Estado, com a nítida centralização político-administrativa. Quanto ao território, as antigas capitanias hereditárias foram transformadas em províncias, que, por sua vez, poderiam ser subdivididas. As províncias eram subordinadas ao poder central, que tinha um presidente. Isso mesmo, queridos alunos. Cada província poderia ter um presidente nomeado, óbvio, pelo imperador, e que poderia ser removido a qualquer tempo em nome do bom serviço
do Estado. Era uma dinastia imperante, a do senhor Dom Pedro I, imperador e defensor perpétuo do Brasil. Durante o Império, tivemos também a dinastia de Dom Pedro II, isso mais para frente, ok? Muito bem. Quanto à religião, no Brasil existia uma religião oficial do Império, que era a religião católica, apostólica, romana. Todas as outras religiões eram permitidas, desde que seus cultos fossem domésticos ou particular, em casas para isso destinadas, não podendo, contudo, ter qualquer manifestação externa do templo, como, por exemplo, uma placa. A Constituição de 1824 trazia também a capital do Império Brasileiro, como sendo o Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro foi transformada em município neutro ou município da corte, entidade territorial para a sede da monarquia. A Constituição de 1824 trazia também a organização dos poderes, seguindo os ideais de Benjamin Constant. Não se adotou a separação tripartida de Montesquieu, isso é, porque além das funções legislativa, executiva e judiciária, estabeleceu-se a função moderadora. É o que diz o artigo 10 da Constituição de 1824, que eu vou ler para os senhores aqui. Eu tenho um exemplo, uma cópia, uma réplica da Constituição de 1824 e vou ler para os senhores o que dizia com relação aos poderes a Constituição do Império. Artigo 10. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são 4. O poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. Dessa forma, trazia então uma inovação, que era a figura do poder moderador. Em relação ao poder legislativo, esse era exercido pela Assembleia Geral, com a sanção do imperador, que era composta por 2 câmaras. Câmara dos Deputados e a Câmara de Senadores, ou Senado. A Câmara dos Deputados era eletiva e temporária. A de Senadores, vitalícia, sendo seus membros nomeados pelo imperador dentro de uma lista tríplice enviado pela província. As eleições para o legislativo eram de forma indireta. O sufrágio não era universal, como hoje, era censitário, ou seja, baseava-se em determinadas condições econômico-financeiras de seus titulares para votar e para ser votado. Quanto ao poder executivo, era exercido pelo imperador, chefe do poder executivo. Por intermédio de seus ministros, ele exercia o poder executivo. Muito bem, a Constituição trazia também algumas características do poder judiciário, denominado na época de poder judicial. Era independente e composto de juízes e jurados. Os juízes aplicavam a lei. Os jurados se pronunciavam sobre os fatos.
os juízes de direito eram assegurados a vitaliciedade, mas não a inamovibilidade. O imperador podia suspendê-los por queixas que lhe eram feitas. Para julgar as causas, em segunda e última instância, as províncias do império criaram as chamadas relações. Na capital do império foi estabelecida como órgão da cúpula do judiciário o Supremo Tribunal de Justiça, composto de juízes togados proveniente das relações, que eram os tribunais criados pela província. E quais eram os critérios? Os critérios para compor esse tribunal era da antiguidade. Chegamos finalmente ao poder moderador. Sem dúvida, foi o mecanismo que serviu para assegurar a estabilidade do trono do imperador durante todo o império. O poder moderador, também chamado de poder real, foi positivado em capítulo próprio, dentro do título 5 da Constituição Federal. Eu quero ler com vocês aqui na Constituição de 1824 o disposto que trata do poder moderador, que está aqui no artigo 98, que diz o seguinte: o poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sob a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Ou seja, o imperador exercia o poder moderador. No âmbito do poder legislativo, nomeava os senadores, convocava a Assembleia Geral Extraordinária, sancionava e vetava proposições legislativas, dissolvia a Câmara dos Deputados, convocando imediatamente outra que a substituía. Ainda no âmbito do Poder Executivo, nomeava, demitia livremente os ministros de Estado. E, por fim, no âmbito do Judiciário, suspendia os magistrados. Em resumo, vivíamos em uma monarquia absolutista, onde o rei detinha todo o poder. Vendo essa situação de poder absoluto do rei, é claro que em algum momento parte da sociedade iria se revoltar, reivindicando um outro modelo de Estado. Foi o que ocorreu nas insurreições populares durante o Império. Diversos movimentos populares eclodiram, sejam por causas separatistas, ou seja, por melhores condições sociais. E delas podemos destacar algumas. Exemplo, a cabanagem no Pará, em 1835, a farroupilha no Rio Grande do Sul, em 1835, a sabinada na Bahia, em 1937, a balaiada no Maranhão, em 1838, a Revolução Praieira em Pernambuco, em 1844. Estes são alguns dos exemplos, ok, queridos alunos? Porém, em que pese todos esses movimentos, nenhum conseguiu seu objetivo, sendo todos controlados e dissipados de
de forma muito violenta pelo braço armado do Estado monárquico. Quanto à alterabilidade da Constituição de 1824, ela é classificada como semi-rígida, pois o próprio corpo constitucional assim determina. É o que diz o artigo 178 da Constituição Federal de 1824, que eu gostaria de ler para os senhores aqui. Só é constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas pelas legislaturas ordinárias. Conforme já estudamos no tocante à classificação das constituições, quanto à alterabilidade, algumas normas, para serem alteradas, necessitavam de um procedimento mais árduo, mais solene, mais dificultoso. Outras, entretanto, eram alteradas por meio de um processo legislativo ordinário, sem nenhuma formalidade. Ainda como característica marcante da Constituição de 1824, quanto às liberdades públicas, teve forte influência dois acontecimentos: a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789, configurando a ideia de constitucionalismo liberal. A Constituição de 1824 trazia também um importante rol de direitos civis e políticos. Sem dúvida nenhuma, este rol, em que pese ainda tímido, influenciou as declarações de direitos e garantias das constituições que se seguiram. Contudo, e muito importante, não deixar de execrar a triste manutenção da escravidão, por força do regime que se baseava na monocultura latifundiária e escravocrata, como mancha do regime até 13 de maio de 1888, data de sua abolição, quando da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Nesse ritmo, a partir de 1860, começava-se a perceber um enfraquecimento da monarquia. Em 1868, durante a Guerra do Paraguai, os militares passaram a nutrir um forte sentimento de descontentamento com a monarquia, sentimento esse que se intensificou em razão da candente marginalização política e da redução do orçamento e efetivo militar. Dessa forma, neste contexto, observamos o desmoronamento das colunas de apoio ao Império, o que se consolidou em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, afastando do poder Dom Pedro II e toda a dinastia Bragança, porém sem qualquer participação popular. Isso porque, como visto, trata-se mais de um golpe de Estado militar
e armado do que qualquer movimento do povo. A República nascia assim, sem legitimidade e sem a participação popular. Consequentemente, as províncias do Brasil, reunidas pelo laço da federação, passam a constituir os Estados Unidos do Brasil. É importante lembrar, queridos alunos, que o Brasil foi governado de forma provisória entre 1889 e 1891 pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha a importante missão de consolidar o novo regime e promulgar a primeira Constituição da República, o que ocorreu em 24 de fevereiro de 1891. Muito bem, meus queridos alunos e estudantes de todo o Brasil. Espero ter alcançado o nosso objetivo com essa aula, de explicar como nasceu nossa conturbada história constitucional. Lembrando que vou explicar o contexto e as principais características de todas as constituições brasileiras. Se você gostou dessa aula, te convido a curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Assim poderemos ganhar força e incentivo para continuar este trabalho. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Aprenda Direito Constitucional.